Mensagem aqui para a nossa manhã de sexta-feira. Toda manhã tem um novo começo, uma nova bênção, uma nova esperança. É um dia perfeito porque é um presente de Deus. Cada dia é uma dádiva que Deus nos dá e nós devemos procurar sempre aproveitar ao máximo, né? Desejo a todos um bom dia, tá certo? E muito foco aí na nossa aula, nas nossas explicações e correções. Meninos, hoje eu vou explicar para vocês os modos verbais que nós vamos estudar mais detalhadamente, que são os modos indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Vamos também corrigir atividades que vocês já realizaram. Mas por hora, prestem atenção aqui no slide, onde vocês vão ver o que exprime cada um dos modos verbais. Se você desejar, já lá no caderno de gramática. Os modos verbais são indicativo, subjuntivo, por que são modos verbais? Porque são as maneiras como os verbos se expressam, certo? O indicativo, meninas, exprime fatos, certezas. É algo que é certo que aconteceu, que acontece ou acontecerá. É uma certeza, ok? É algo certo, é algo que não tem dúvida, é algo que realmente aconteceu, acontece ou acontecerá. Por exemplo, discursa muito bem. O verbo discursa, que significa o quê? Fala, certo? Falar. Discursa muito bem. O verbo discursa vem do verbo discursar, da primeira conjugação, e aqui exprime certeza. É uma certeza que ele se expressa muito bem, que ele fala muito bem, ok? Já o subjuntivo exprime incerteza, é o contrário do indicativo. Possibilidade de acontecer, uma dúvida, uma suposição, ok? Olhem um exemplo. Talvez discurse bem esta noite. Talvez eu discurse bem esta noite, ou ele discurse bem esta noite. Olhe aqui, veja a palavra talvez, indicando uma possibilidade, uma dúvida, né? Diante do verbo discurse, ok? Então vocês lembrem-se sempre que o subjuntivo exprime incerteza, é uma possibilidade que algo ocorra, é uma dúvida. E o imperativo exprime ordens, pedidos, conselho ou orientação. Quando, no exemplo, ele fala assim: discurse como ele. É uma ordem, certo? Ou um pedido, ok? O imperativo vai expressar-se desta maneira. Nós vamos ter a oportunidade de estudar mais a fundo, tá bom? Mais a fundo esses modos verbais. O importante é que vocês já aprendam e memorizem que existem 3 modos verbais. O indicativo, expressando certeza, certo? Do fato que ocorreu, que aconteceu, acontece ou acontecerá. O subjuntivo expressando incerteza, possibilidade ou dúvida. E o imperativo exprimindo ordem, pedidos ou conselhos, tá bom? Ok, aqui nesta parte. Nós vamos agora, meninos, corrigir as atividades que nós já realizamos, tá bom? Começamos lá na página 37, eu comecei a correção, mas vocês lembram que ficou ainda uma questão para ser corrigida? Então, vocês vão posicionar a apostila de vocês 2, livro 2 de gramática, na página 37, para nós continuarmos essa correção, tá bom? Observaram que o poema, certo, que nós lemos, meninos, ele expressa um efeito de recordação. O eu lírico fala de algo que viveu no passado.
embora utilize os verbos no presente. Isso significa que é um presente histórico. Ele utiliza os verbos no presente, mas ele viveu esses fatos no passado. É um presente histórico. Leia essa frase para você entender melhor. Viajo entre poços cavados na terra. Viajava ou viajei entre poços cavados na terra. Ok? Então, esse verbo, o verbo viajo, é o verbo que está no indicativo, porque expressa certeza, é algo certo, ok? E ele está no presente. Porém, o sentido da frase, o sentido, o contexto do poema, o eu lírico viveu esta situação lá no passado, já passou, ok? Mas ele utiliza o verbo no presente porque é um recurso de linguagem para que o poema se torne mais vivo, mais próximo daquela pessoa que lê, tá bom? E nas frases, vocês iriam passar do presente para o passado. Como vai ficar? Tudo se mistura com os bois que sobem e descem ao redor dos poços. Nós vemos aqui o verbo mistura, que vem do infinitivo, que vem do verbo misturar, sobem, que vem do verbo subir, descem, que vem do verbo descer. Tudo se misturava com os bois que subiam e desciam ao redor dos poços. Essa é uma das formas de como você poderia transpor esta frase que está no presente para o passado. Mas você também pode utilizar assim os verbos. Tudo se misturou com os bois que subiram e desceram ao redor dos poços. Então, tanto você pode utilizar o verbo misturava, como você pode utilizar o verbo misturou, ok? Também as duas formas é passado. Está correto se você realizou assim. Precisa reescrever a frase inteira, tá bom? Tudo se misturava com os bois que subiam e desciam ao redor dos poços. Transpus a frase que estava no presente para o passado. E dessa mesma maneira você iria fazer nos itens B e C. E as mulheres que voltam carregando a cabeça ramos. O verbo voltam está no presente, porém você iria passá-lo para o passado. E as mulheres que voltavam carregando a cabeça ramos. Ou então, e as mulheres que voltaram carregando a cabeça ramos. Uma forma como a outra estão corretas, certo? Contanto, ó, que estão no passado, no pretérito, ok? E no item C, caminham búfalos mansos. Caminham vem do verbo caminhar, está no presente do indicativo, expressa certeza, algo que realmente aconteceu, não tem nenhuma ideia de algo que foi interrompido, ou dúvida, ou incerteza, não. É algo certo, expressa certeza. Caminham búfalos mansos. Para o passado fica assim: caminhavam búfalos mansos, ou então caminharam búfalos mansos. Uma dessas duas formas está correta. Lógico que você só vai escolher uma e escrever na sua resposta, não é as duas, tá bom? Eu coloquei aqui as duas respostas porque são duas respostas corretas, mas você escolhe apenas uma e escreve aí no seu livro, na sua apostila. Que diferenças de sentido existem entre as frases do presente e do passado? Qual é a diferença de sentido quando eu digo assim, caminham búfalos mansos? E quando eu passo ela para o passado, caminhavam búfalos mansos. E aí, o que foi que vocês escreveram? Nós vemos aqui, meninos, que o uso dos verbos no passado resulta em um distanciamento em relação às ações ocorridas, não criando, portanto, a relação de vivacidade de quando as ações são narradas no presente. Então, quando os verbos estão no passado, existe um certo distanciamento, ok? Distanciamento. Então, por isso que o eu lírico, a Cecília Meirelles utilizou aqui os verbos no presente. Por quê? Porque
aproxima o leitor dos fatos que ela viveu. Cria-se aí uma vivacidade, uma dinâmica maior do que se ela escrevesse os verbos no passado, tá bom? Então, vocês vão aí escrever neste sentido, nesta linha de pensamento. Percebe-se que o uso dos verbos no passado resulta em um distanciamento em relação às ações ocorridas, não criando, portanto, a relação de vivacidade de quando as ações são narradas no presente. Podemos ir agora para a página 38, onde vocês iriam ler a tirinha e responder os itens seguintes. Vamos ler. Olha, Haroldo, tem um esquilinho no chão. Ele está vivo? Acho que sim, mas está machucado. Ele mal consegue respirar. Se está machucado, é melhor não mexer. Você fica aqui e cuida dele. Eu vou chamar a minha mãe. Espero que ela possa ajudar. Claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Então, observe aqui que tem vários verbos nas falas dos personagens, não é mesmo? E no item A, está pedindo para você identificar os verbos do primeiro quadrinho e diga em que modo verbal eles estão. Depois você iria justificar. No primeiro quadrinho, nós temos quais verbos? Se você diz que nós temos o verbo olha e o verbo tem, você acertou, ok? Verbo olha, que vem do verbo olhar, e verbo tem, que vem do verbo ter. Os verbos olha e tem, eles estão em dois modos diferentes. Olha, Haroldo, está no imperativo, subjuntivo ou indicativo? É um pedido ou uma orientação. Olha, Haroldo. Então, o verbo olha, meninos, está no modo imperativo, tá ok? Olha, Haroldo. É um pedido, né? Ou uma orientação. E o verbo tem está no modo indicativo porque expressa certeza. Tem um esquilinho no chão, ele está vendo, ele está diante do animal, certo? Tem um esquilinho no chão. Então, o verbo olha no modo imperativo e o verbo tem no modo indicativo, porque expressa certeza. Este foi o nosso item A. Fizeram? Muito bem. Você pode pausar o vídeo se você quer conferir aí a sua resposta, tá ok? Página 39, ó, no item B, diz assim: no segundo quadrinho, os verbos estar, acho e consegue expressam dúvida, certeza ou ordem. E aí, o que vocês colocaram? Ó, no segundo quadrinho, os verbos está, ele está vivo? Acho que sim. Ele mal consegue respirar. E aí, eles expressam esses verbos dúvida, certeza ou ordem. Ele está, o verbo está, acho que sim. Se você escreveu que eles expressam certeza, você acertou, ok? Por quê? Ó, mesmo que no contexto da frase eles estejam se perguntando, mas esses verbos expressam certeza, certo? Por quê? Porque é algo que eles estão vendo, eles estão olhando, certo? Está diante dos olhos deles. Está, acho, consegue. É algo que, ó, são as ações realizadas naquele momento, tá bom? Então expressam certeza. No terceiro quadrinho, Calvin dá ordens a Haroldo. Quais são os verbos que ele utiliza para isso? E em que modo verbal esses verbos estão? Aqui os verbos que ele utiliza são fica e cuida. Ó. Você fica aqui e cuida dele, tá bom? Fica e cuida. Eles estão no modo indicativo, tá certo? São os verbos que ele utiliza para dar ordens para o carro.
Mas você pode ter respondido assim: ah, tia, mas é imperativo porque está dando uma ordem. Olhe, embora esses verbos estejam expressando algum tipo de ordem, nós também devemos olhar o contexto em que eles são usados. Ó, você fica aqui e cuida dele. Ele usa esses verbos no modo indicativo porque diminui o tom de autoritarismo. Se fosse assim, fique aqui, se tivesse um ponto de exclamação no final da frase, cuide dele, aí seria uma ordem. Mas no caso, olhe, se você for ler novamente, você fica aqui e cuida dele. Não é uma ordem, mas sim algo que exprime certeza, a certeza do Haroldo ficar e do Haroldo cuidar, certo? Calvin não quis usar o tom autoritário, né, diante de sua fala. Então é por isso que os verbos fica e cuida estão no modo indicativo, tá ok? Tem que observar também o contexto em que esses verbos estão inseridos. E no último quadrinho, tanto Haroldo quanto Calvin usam o modo subjuntivo. Que verbos estão nesse modo? Se nós formos voltar para o último quadrinho, claro que pode. Eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Ó, nós observamos aqui que os verbos possa e souber são verbos que estão no modo indicativo, que expressam aí uma possibilidade, né? Eles não deixam você ser mãe, né? Caso você não possa dar conta, né? Então, é algo que expressa aí uma possibilidade, tá bom? Na quarta questão, vocês iriam relacionar. Temos aí o parênteses A indicando certeza, B possibilidade e C ordem, tá bom? Vocês iriam utilizar os códigos para indicar os verbos destacados. Muito bem. No item A, nós temos aqui: Alonso e Sancho tornaram-se amigos. O verbo tornaram-se expressa o quê? Expressa certeza. Eles tornaram-se amigos. Algo certo, ok? Algo acabado. Espero que Sancho seja um garoto feliz. Espero é ainda uma possibilidade, algo incerto, né? Então é por isso que o verbo espero expressa possibilidade. Item C. Pare de imaginar coisas impossíveis. Aqui nós já observamos que é uma ordem, tá bom? Pare, né? Olha o tom de autoritarismo. Item D. Veja aquele castelo. Também é uma orientação. Veja aquele castelo. Item C, tá bom? Uma ordem. Os meninos brincavam com um cavalo imaginário. Item A. O verbo brincavam indica uma certeza, ok? Algo que realmente aconteceu, não tenho sombra de dúvidas, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre modos verbais, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se em algum momento da explicação ou da atividade você ficou com dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Sempre procure mandar a foto das atividades, caso seja no livro. Sempre procure realizar a atividade quando for no Google Forms. Estarei esperando a participação de todos, tá bom? Essa atividade relacionada às explicações de hoje será no Google Forms. Qualquer dúvida, entre em contato que eu vou estar disponível, tá certo? Vamos estudar aí com bastante afinco, tá certo? Detalhadamente cada um dos modos verbais. Nós vamos conhecer aí em detalhes o modo indicativo, subjuntivo e imperativo e praticar bastante atividade também, tá certo? Bom desempenho, bons estudos a todos. Até a próxima aula.